da formação teológica é uma experiência fabulosa, incrível, maravilhosa. Nosso intuito não é simplesmente passar informações aos alunos. Informações cada um pode obter em diversas fontes. O nosso propósito como escola é justamente treinar o coração de cada aluno a ser um servo fiel do Senhor Jesus. Também o nosso propósito como escola é preparar que esse obreiro seja um obreiro aprovado diante do Senhor. As Escrituras nos ensinam que nós, obreiros, devemos estar diante de Deus aprovados, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem em nada em que se envergonhar. É justamente o que as Escrituras dizem acerca do conhecimento próprio. As Escrituras dizem que nós não devemos nos estribar em nosso próprio conhecimento, mas confiar no Senhor. Então, o propósito dessa escola, desse centro de treinamento missionário, é fazer com que o aluno entenda a dependência que ele deve ter do Espírito Santo. Não é simplesmente chegar aos 3 anos da formação teológica e ter um canudo nas mãos e achar que o ministério é justamente só essa formação acadêmica. Mas o propósito maior é fazer com que cada um desses alunos, assim como todos nós que já formamos, que já passamos e estamos ainda no processo, é justamente nos parecer a cada vez mais com Jesus. É entender o propósito missional, entender o propósito, a vocação que o Senhor tem para cada um. Nosso propósito aqui é fazer com que o aluno entenda que sem o Espírito Santo é impossível fazer a obra de Deus com eficiência. É não somente entender, mas mostrar na prática, na vida diária, através dos professores que convivem com os alunos, essa real dependência e necessidade do Espírito Santo. É tentar fazer com que o aluno entenda que ele pode se doar mais para a obra do Senhor. É fazer com que o aluno compreenda a necessidade de ele entregar-se para a obra missionária, porque os dias são maus e Jesus disse: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. É por isso que nós estamos aqui há alguns anos trabalhando com pessoas, confiando em Deus para o nosso sustento. Nós sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor.
bem? Eu sou o pastor Marcos, sou diretor da base SDC Caxias do Sul. E eu estou aqui nessa tarde para poder fazer um desafio para você. Estou gravando esse vídeo para convidar, já vou lançar diretamente um convite para você para estudar conosco. Mas antes de me aprofundar nesse convite, eu quero dizer que Deus, Ele nos deu uma responsabilidade. Em Mateus, no capítulo 28, Ele fala para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Então, para aquele que não precisa de ter grande entendimento para entender sobre esse texto, mas o texto está dando uma ordem para nós, né, que é a chamada ali de Mateus 28, a partir do verso 18, 19 e o 20, está falando sobre a grande comissão. Então Deus, Ele nos comissionou. Deus, eu ia falar que Ele nos chamou, mas Ele não nos chamou. Ele deu uma ordem para nós, né, para nós irmos e fazermos discípulos. E a Bíblia diz, em João, no capítulo 3, no verso 16, diz que Ele amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós entendemos um pouco desse texto, quando você vê e fala mundo, ele não está falando do cosmos, ele está falando de pessoas. Mas se você lê no simples e bom e claro português, está falando que ele amou o mundo. Então ele está falando de terra, ele não está falando de planetas. Claro que Deus ama a terra, claro que Deus ama os planetas, mas ele está falando de pessoas. Então Deus amou o mundo de tal maneira, é uma expressão, uma relevância, mostrando que Ele ama o ser humano, que Ele se importa com o ser humano. E Ele deixou uma ordem para nós, uma ordem de nós irmos às nações, alcançarmos essas nações e fazermos dela discípulo. E nós somos responsáveis. Quando você olha no capítulo 9 de 1 Coríntios, a partir do verso 16, Paulo fala sobre a responsabilidade que estava sobre ele de anunciar o Evangelho, de dispenseiro que ele era. A mesma responsabilidade que foi dada para o apóstolo Paulo é a mesma responsabilidade que foi dada para nós. Só que essas pessoas, elas precisam ouvir de Deus. E Romanos também diz o quê? Que como eles vão ouvir se não tem quem pregue? E como pregarão se não for enviado? E eu quero fazer uma abreviação da importância que tem de você se preparar para poder anunciar o Evangelho para as pessoas, dos 4 cantos da terra. Então eu quero lançar um convite para você, para poder vir estudar conosco, aqui no seminário SDC Caxias do Sul. Se preparar, vamos somar, vamos juntar as nossas forças. E mais um ponto relevante que eu quero dizer. A Bíblia diz que o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com toda a sua força. E o segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu quero dizer para você, se você realmente ama Deus, se realmente você quer glorificar a Deus, se realmente você ama o seu próximo, se você se importa com o seu próximo, se realmente você entende a responsabilidade, entendendo ou não, eu tenho uma responsabilidade, você que vai me assistir também tem uma responsabilidade de alcançar as nações para Cristo. Então Cristo, Ele já nos deu a incumbência, Cristo, Ele já nos deu um mandamento. E eu quero convidar você para se preparar junto conosco, né, para alcançar as nações para Cristo. Venha estudar, se prepare, é super importante você conhecer a Deus, você conhecer o seu Criador e saber do propósito dele para a sua vida. Espero você aqui para estudar conosco em Caxias do Sul. Abraço, shalom para todos.